Olá pessoal, estudaremos agora a região centro-oeste do Brasil, dando início agora sobre o estudo da economia e a população da região centro-oeste. Verificamos que na região ocorreu um interesse do colonizador português quando os bandeirantes descobriram jazidas de ouro e pedras preciosas em áreas dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Não foi só a exclusividade de Minas Gerais, região sudeste. Então a gente verificou isso no final do século XVII e início do século XVIII, ou seja, concomitante com o processo lá no sudeste das Minas, em Minas Gerais, a gente verifica o quê? Uma transformação de cidades que foram ganhando porte, como, por exemplo, povoados que se intensificaram em cidades chamadas de Vila Real, que depois foi chamada de Cuiabá, e Vila Boa, posteriormente sendo chamada de Goiás. Com a escassez da exploração desses minérios, no final do século XVIII, houve a estagnação econômica, fazendo com que a população diminuísse consideravelmente. No período colonial, a maneira de alcançar o centro-oeste era navegar pelo rio Paraguai, partindo do Rio da Prata. Hoje, ali na entrada do Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina, não é mais território brasileiro. Mas, na época, essa entrada pelo Rio da Prata, onde essas terras mais tarde foram chamadas de Uruguai, ainda era dominação dos portugueses. Era inviável, portanto, se dirigir aos portos em lombo de mulas pelo interior do território brasileiro, da colônia portuguesa. Era muito extenso. Então, essas viagens partiam através do estuário do Rio da Prata, aqui no mapa, que seguia pelo Rio Paraguai, ou seja, em território atualmente não pertencente ao Brasil, e adentrava pela Vila Real, onde a gente encontra atualmente a cidade de Cuiabá, e daí existia a exploração do centro-oeste brasileiro. O trajeto, então, pela foz do Rio da Prata, seguindo o Rio Paraguai, foi facilitado, pois havia ali na foz do Rio da Prata a chamada Colônia do Sacramento, na época domínio da coroa portuguesa, hoje território do Uruguai. Em 1750, essa colônia conquistou sua independência. Então, passou a partir daí a dificultar a circulação até o centro-oeste, onde a coroa portuguesa perdeu acesso pelo Rio da Prata. Os espanhóis e mais tarde, no século XIX, argentinos e uruguaios passaram a controlar os dois lados da foz do Rio da Prata. Após essa remodelação da dinâmica de se ter acesso lá no centro-oeste do Brasil, onde não se podia mais seguir pelo Rio da Prata, Rio Paraguai e alcançar mais facilmente terras longínquas no centro-oeste brasileiro, os primeiros colonizadores que conseguiram ocupar o centro-oeste e começaram a praticar um desenvolvimento da pecuária, já que havia dificuldades de transportar os produtos agrícolas, começamos a ter as características que começaram a propiciar essas atividades, como grande disponibilidade de água na região. O resultado, então, era fazer uma
produção local, criando-se então o gado solto pelo cerrado. Por muito tempo, a ocupação humana dessa região foi muito esparsa. Chegando na segunda metade do século XX, ou seja, demorou muito. A gente teve que chegar no século XX para a gente conseguir ver basicamente duas principais dinâmicas que, enfim, fizeram o nosso centro-oeste ser ocupado. Demorou muito para ser ocupado. Ou seja, houve, em 1960, a criação da cidade de Brasília, transferindo a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central brasileiro, Brasília, e também a questão da ampliação das estradas rodoviárias pelo país, tendo um acesso mais facilitado para regiões longínquas do centro-oeste brasileiro, esse país continental. Com isso, houve então um crescimento populacional e econômico em cidades como Goiânia, Anápolis, Corumbá, Campo Grande e Cuiabá, onde uma principal atividade tipo exportação foi tida na produção da soja. A produção agropecuária do Centro-Oeste teve a pecuária como a principal atividade econômica, onde o IBGE em 2016 catalogou o maior rebanho de bovinos do país, possuindo uma alta produtividade. Também se destacam na região atividades agrícolas como milho, algodão, cana-de-açúcar e a soja, que utilizam tecnologia de ponta, ou seja, a mecanização da lavoura, além de outras tecnologias, como a correção de acidez natural dos solos, investimentos em pesquisa genética, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. A gente tem também a já citada mecanização do campo e a ampliação da irrigação artificial. Observando nesse gráfico, Brasil, produção de soja 2016, verificamos o azul tendo a maior produção nacional, Centro-Oeste, 45,8%, seguido pelo Sul, com 36,7%. Sobre o escoamento da produção agropecuária, o transporte rodoviário é o mais praticado em todo o país, tendo também uma mesclagem com a Ferrovia Noroeste do Brasil, que liga Bauru, São Paulo, a Corumbá, Mato Grosso do Sul, formando um importante elo de ligação para a comunicação do Centro-Oeste com o Sudeste, onde no Sudeste encontramos os principais portos de exportação. A partir de 1990, temos a integração de hidrovias, apesar de que até hoje este tipo de via tão eficiente, a mais barata, que exige menos manutenção, infelizmente hoje ainda é subutilizada no Brasil, mesmo o Brasil sendo o país mais rico em oferta de águas de rio do planeta. Então nós ainda utilizamos muito pouco as nossas hidrovias, mesmo utilizando pouco. A partir de 1990, com a diminuição do custo dos transportes, sendo utilizado algumas hidrovias, houve, então, um grande aumento da produção. Então, a gente passou a ver uma integração das hidrovias, com parte da produção agrícola tendo escoamento por caminhões, até o Distrito Federal, de onde é transportado por trens até os portos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos então uma integração: hidrovias, rodovias e ferrovias. A indústria e o turismo
do centro-oeste do Brasil. Nas últimas décadas, as indústrias, principalmente a agroindústria, ligadas aos produtos agropecuários, ou seja, a indústria que processa alimentos, as usinas de açúcar e álcool são as principais atividades industriais da região, onde encontramos em Goiás os setores químico e farmacêutico, como também a presença do setor automobilístico. Também encontramos indústrias alimentícias, têxteis, de roupa e de bebidas. Não deixando também de esquecer das indústrias mecânicas. Em Mato Grosso, encontramos empresas de diversos segmentos e em Mato Grosso do Sul encontramos especialmente a celulose. O turismo vem crescendo na região centro-oeste, onde encontramos o Pantanal, diversos parques nacionais, onde o turismo ecológico é bem servido com belezas deslumbrantes naturais do nosso Brasil. Verificamos também o turismo na cidade de Brasília, ligado mais à questão da arquitetura, onde verificamos o centro do poder político do nosso país. Essas regiões citadas dispõem de boa infraestrutura para receber os turistas. Nas principais características da população da região centro-oeste, há dois grandes impulsos para o povoamento e o desenvolvimento econômico da região. Brasília, várias rodovias, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, demorou muito para que a dinâmica da ocupação em si no centro-oeste realmente tomasse sequência. Ou seja, a partir de 1960, com Brasília, houve a migração de diversas pessoas atraídas pelas ofertas de emprego e terras para a produção agrícola. Então, sobre essas migrações internas, entre 1950 e 1970, a gente via muito mais o movimento de saída da população do Nordeste em direção ao Sudeste, e este fluxo entre 1970 e 1990, portanto, pós anos 60, a gente verifica o fluxo ainda do Nordeste para o Sudeste, mas em menor proporção. A gente verifica, então, uma ampliação do fluxo de ida para a região centro-oeste do Brasil. Esses fluxos de imigrantes transformaram a região em uma grande produtora de grãos, principalmente soja, e também o gado bovino, capazes de abastecer o mercado interno e também para exportação. Olhando esse mapa da expansão da fronteira agrícola de 2012, a gente verifica realmente um grande fluxo tomando vulto aqui na região centro-oeste e também no entorno da floresta amazônica, abrangendo a região norte. Quanto à urbanização do centro-oeste, segundo o IBGE 2015, a região passa a ter uma taxa urbana de 90%, ou seja, a segunda maior do país, superada apenas pelo Sudeste, que tem uma taxa de ocupação urbana de 93%. Observando aqui esses dois gráficos sobre a evolução das taxas de urbanização da região centro-oeste, em 1960, a gente tinha em azul uma taxa de urbanização menor e em verde uma população rural maior, mas sobretudo a partir
da década de 60, e a gente verificando aqui o gráfico em 2015, verificamos uma taxa de ocupação de apenas 10% de uma população rural e 90% de uma população urbana. Analisando aqui as razões para esse alto índice de urbanização do Centro-Oeste, verificamos a presença do Distrito Federal, Brasília, e suas cidades do entorno, as chamadas cidades satélite. Verificamos também que as atividades agrícolas têm alta mecanização e também a pecuária exige pouca mão de obra, portanto, uma baixíssima presença de população residente no campo, onde os migrantes acabam se dirigindo para as principais cidades da região. No entanto, ainda não é uma região muito populosa. Em 2017, o IBGE constatou apenas 15,8 milhões de habitantes. Então, veja bem, o que é populoso, o que é povoado? Ou seja, populoso é o número total de habitantes. A gente tem no Centro-Oeste, olha só, a maior taxa de urbanização, a segunda maior taxa de urbanização do Brasil, só perdendo para o Sudeste. Mas, no entanto, isso é taxa de urbanização, 90%. Mas, se a gente falar no número total de habitantes, que é a questão do populoso, a gente não vê uma região populosa. A gente vê apenas 15,8 milhões de habitantes. E também não verificamos uma região povoada, porque o número de habitantes por quilômetro quadrado não chega a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente tem uma baixíssima densidade demográfica. Se olharmos aqui nesse gráfico, verificamos que o Centro-Oeste é a região brasileira onde abriga o menor número populacional, sendo o primeiríssimo lugar o Sudeste. Portanto, o Sudeste efetivamente tem a maior taxa de urbanização e também tem a maior quantidade de população, diferente do Centro-Oeste, que é a segunda urbanização, mas a última em quantidade total populacional. Sobre o Distrito Federal, cidade de Brasília, sua construção fez com que houvesse um marco para a ocupação da região Centro-Oeste, onde atraiu trabalhadores e, em especial, da região Nordeste, onde ficaram conhecidos como candangos. A cidade passou a receber funcionários públicos do governo federal, muito bem remunerados. Então, a cidade de Brasília passou a ter, até hoje, um grande potencial de poder aquisitivo. Só que a cidade começou a crescer muito e as cidades satélites começaram a inchar, fazendo com que esta população passasse a ocupar as áreas periféricas do plano piloto. Verifica-se, então, um grande contraste com Brasília, uma boa infraestrutura, pessoas bem remuneradas, alto poder aquisitivo, e se contrapondo com a desordem e problemas de infraestrutura, baixo poder aquisitivo, altos índices de violência e pobreza das cidades do entorno de Brasília, as cidades satélite. Aqui nesse mapa a gente verifica o projeto piloto da cidade de Brasília e depois, posteriormente, foi tendo uma grande ocupação das cidades satélite. Esse grande projeto foi planejado pelo arquiteto Lúcio Costa, onde a gente verifica edifícios baixos, que privilegia a circulação de pistas largas e sem semáforos de automóveis, onde o projeto arquitetônico e suas formas das construções
tem a assinatura de nada mais, nada menos do que o grande Oscar Niemeyer. Como você pode ver, por exemplo, aqui nesta foto panorâmica da cidade de Brasília. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.